Boa noite. Nós vamos hoje ter uma aula sobre câncer gástrico. E durante a nossa aula, a gente vai falar sobre os aspectos tanto de endoscopia, quanto de aspectos genéticos e cirúrgicos e oncológicos. Vão apresentar comigo o Dr. Fernando, Dr. Isabela, Dr. Luiz e eu. Meu nome é Maria Helena, eu sou oncologista clínica do Hospital Felício Roxo e da Oncoclínicas. Para ilustrar um pouco a nossa apresentação, eu vou trazer um caso clínico real. AEP, feminino, 52 anos, hipertensa leve em uso de concárdio. Gestação parto 1, sem história de tabagismo nem etilismo. Uma obesidade grau 3 e, na verdade, ela foi um achado incidental de um câncer gástrico durante propedêutica pré-operatória de cirurgia bariátrica. Ela foi para consulta oncológica para avaliação de um tratamento com uma proposta de tratamento cirúrgico em 10 dias. Então, na endoscopia, essa paciente tinha um esôfago endoscopicamente normal, com uma lesão ulcerada no antro gástrico de aproximadamente 4 centímetros, friável ao toque do odeno normal. O anátomo patológico dela veio um adenocarcinoma gástrico, pouco diferenciado, com células de anel de Synnet. Com esse anátomo patológico em mãos, será que a gente pensaria numa avaliação genética para essa paciente? A doutora Isabela, que é coloproctologista e mestre em oncogenética, vai dar uma aula para a gente sobre câncer gástrico difuso hereditário para poder ilustrar, responder essa pergunta. Pode compartilhar. Vou compartilhar aqui. Boa noite a todos. É uma felicidade enorme estar aqui com vocês mais uma vez, com o Grupo GEL. E aproveitando, que no nosso caso, o anátomo patológico da paciente veio como um câncer gástrico difuso, apesar dele não ser hereditário, eu vou aproveitar a deixa para falar um pouco sobre o câncer gástrico difuso hereditário. Nós sabemos que a maioria dos tumores gástricos são esporádicos, mas 3% deles são causados por síndromes de predisposição ao câncer. Existem várias síndromes hereditárias que aumentam o risco de desenvolvimento do câncer gástrico. Basicamente, são todas as síndromes polipoides, como a polipose adenomatosa familiar, a MAP, que é a polipose associada ao gene MUT, a síndrome de Cowden, de Peutz-Jeghers, a polipose juvenil, além da síndrome de Li-Fraumeni e de Lynch. O risco de câncer gástrico nessas síndromes varia substancialmente entre elas e entre as populações estudadas. Nenhuma delas confere um risco tão alto de câncer gástrico quanto a síndrome do câncer gástrico difuso hereditário. Ela é uma síndrome de padrão de herança autossômico dominante, ela é rara, sim, mas ela é de reconhecimento extremamente importante, porque a partir desse reconhecimento, a gente pode adotar medidas preventivas, evitando o câncer gástrico avançado, que tipicamente nós sabemos que tem um prognóstico ruim. A síndrome, ela é causada por uma variante patogênica, que antigamente a gente chamava de mutação, no gene CDH1. Esse gene, ele que produz a proteína supressora de tumor, ecaderina. Ela é uma proteína epitelial, transmembrana, ela é responsável pela adesão celular e também por vias de sinalizações intracelulares. Então, essas mutações aumentam consideravelmente o risco de desenvolvimento de câncer gástrico difuso e de câncer lobular de mama. Como qualquer outra síndrome hereditária, ela requer aconselhamento genético e um manejo multidisciplinar. A penetrância dessa síndrome é incompleta. Isso quer dizer que nem todo mundo que tem essa variante patogênica vai desenvolver o câncer, apesar do risco ser bastante elevado. No caso dos homens com essas variantes patogênicas, o risco de desenvolver câncer gástrico difuso chega a 70% ao longo da vida. E nas mulheres, o risco de desenvolver câncer gástrico difuso e câncer lobular de mama
é em torno de 55% a 60% ao longo da vida. Então, realmente, são riscos bastante elevados. Uma pergunta que eu sempre escuto dos meus colegas é: quando é que eu vou suspeitar que o meu paciente possa ser portador da síndrome do câncer gástrico difuso hereditário? E aí, a gente vai lá nos guidelines do NCCN e eles colocam essas 12 situações, ou seja, 12 critérios que devem levantar a suspeita do câncer gástrico difuso hereditário. Mas é lógico, ninguém vai decorar esses critérios e eu sei que é muito difícil ficar checando esses critérios durante a nossa prática clínica diária. Então, o que eu costumo orientar os colegas é que, de uma maneira geral, não só para o câncer gástrico, como para qualquer outra síndrome hereditária de predisposição ao câncer, sempre que a gente identifica câncer em indivíduos jovens, indivíduos mais jovens do que a gente vê habitualmente, ou mesmo uma agregação familiar de câncer, seja do mesmo tipo de câncer ou de tumores relacionados a uma síndrome, aí sim a gente deve suspeitar dessas síndromes e encaminhar o paciente, então, para o que a gente chama de uma avaliação de risco oncogenético. Aí essa avaliação deve ser feita por um profissional com expertise em aconselhamento genético e oncogenética. Quando esses pacientes, então, chegam até nós, aí sim, nós vamos seguir critérios clínicos específicos para cada síndrome, são critérios muito bem estabelecidos que vão nos guiar para solicitar o teste genético para os pacientes. Então, nós temos esse consórcio internacional em câncer gástrico difuso hereditário, que foi um grupo de experts, um grupo multidisciplinar de 9 países. Eles se reuniram em um workshop e publicaram esses guidelines em 2015, que na verdade é uma atualização de uns guidelines de 2010, onde eles colocam todos os aspectos da síndrome do câncer gástrico difuso hereditário e eles colocam para nós esses critérios para selecionar pacientes para o sequenciamento do CDH1. Então, elas colocam essas 3 situações, onde 2 casos de câncer gástrico numa família, independente da idade, mas sendo um confirmado histopatologicamente como câncer gástrico difuso, é indicação, um paciente com câncer gástrico difuso abaixo dos 40 anos e história pessoal ou familiar de câncer gástrico difuso e câncer lobular de mama, um deles abaixo dos 50 anos. Então, esses casos são realmente indicação de sequenciar o CDH1. Mas eles colocam também essas outras situações onde eles sugerem o sequenciamento do CDH1. E são situações onde não existe o câncer gástrico, e sim somente o câncer lobular de mama, como, por exemplo, câncer lobular de mama bilateral em pacientes abaixo dos 50 anos, ou uma história familiar de mais de 2 tumores lobulares de mama abaixo dos 50 anos. Colocam também essa outra característica, que é a fenda labial ou palatina em pacientes com câncer gástrico difuso, porque a gente sabe que existe associação entre a fenda labial e palatina com as mutações do CDH1. E a outra situação também é a presença em biópsias endoscópicas de células em anel de Synnet in situ ou a propagação pagetoide de células em anel de Synnet. Isso são lesões precursoras bem típicas do câncer gástrico difuso. Mas quando a gente quer que o plano de saúde, o convênio do paciente, pague por esse exame, a gente tem que seguir exatamente o que as diretrizes da ANS propõem, que são essas e que são diretrizes mais restritas do que aqueles guidelines que eu acabei de apresentar, ok? Mas elas são exatamente conforme com as diretrizes mais atuais dos guidelines do NCCN. Bom, ainda sobre esses critérios clínicos, a gente sabe que o câncer gástrico do tipo intestinal não está associado à síndrome do câncer gástrico difuso hereditário e esses pacientes não devem ser indicados para ter o sequenciamento do CDH1. Bom, outra coisa é que a gente sempre
prefere testar primeiro um paciente afetado, isso é, um paciente que tem ou que teve o câncer. E a partir daí, a partir do momento que a gente encontra uma mutação no paciente afetado, a gente pode então procurar essa mesma mutação nos seus familiares, sob risco de também terem herdado essa mutação. E aí, nesse caso, a gente vai procurar exatamente aquela mutação familiar específica. A gente só vai testar um paciente não afetado na impossibilidade de testar um paciente afetado, na indisponibilidade de um paciente afetado. Bom, o que a gente vê também é que 40% dos pacientes que preenchem esses critérios clínicos indicativos do teste genético, nós não vamos encontrar no teste genético dele a mutação do gene CDH1. Isso quer dizer, isso indica que possam existir outros genes responsáveis pela síndrome, outros genes de suscetibilidade a esta síndrome, que a gente ainda não conhece. E os estudos atuais têm demonstrado o papel de outros genes, como, por exemplo, esse gene CTNNA1, que codifica para a proteína alfa-catenina, ele já foi descrito em famílias de câncer gástrico difuso hereditário sem mutação no gene CDH1. Da mesma forma, outros genes, como o PALB2, o BRCA2, o RAD51C e o ATM, que são genes também relacionados à síndrome do câncer de mama e ovário hereditários, já foram descritos nessas famílias. Tá? São estudos preliminares. E agora eu vou falar um pouco sobre o manejo dos pacientes, onde a gente encontra uma mutação no CDH1, mas que ainda não desenvolveram o câncer. Bom, é indicado, já isso é muito bem estabelecido e indicado, a gastrectomia total profilática nesses pacientes. A gente vê, inclusive, que na maioria dos espécimes, produtos de gastrectomia profilática, nesses pacientes, a gente já encontra no exame anatomopatológico diminutos focos de carcinoma de células em anel de Synnet ou células em anel de Synnet in situ, e pacientes que tinham uma endoscopia previamente normal, né? O momento exato, o momento ótimo para realizar essa cirurgia ainda não é bem estabelecido. Mas existe um consenso que ela deva ser realizada no adulto jovem, por volta de 20 a 30 anos, no máximo aos 40 anos. Então, a cirurgia a ser realizada é a gastrectomia total, com reconstrução em Y de Roux. A gente deve ter certeza que todo o tecido gástrico foi ressecado, né? Tanto quanto a margem proximal quanto a margem distal. Isso pode ser até confirmado por exame de congelação perioperatória. E a linfadenectomia AD1 é suficiente para o tratamento desses pacientes. Mas para aqueles pacientes que não desejam, que se negam a fazer a gastrectomia total, ou que não estão no momento de fazê-la, ou que não têm condições clínicas de fazê-la, a gente vai oferecer endoscopias periódicas, 1 a 2 vezes por ano, com biópsias randômicas. Esses exames, eles devem seguir protocolos rígidos, como, por exemplo, o protocolo de Cambridge, que nos indica como que esse exame deve ser realizado, como que essas biópsias devem ser realizadas, e eles falam, inclusive, que esses exames devem durar, no mínimo, 30 minutos. Em relação ao câncer de mama, o que a gente indica é, anualmente, a partir dos 30 anos, que a paciente passe por um exame físico das mamas, pela mamografia e pela ressonância magnética das mamas. Por que a ressonância magnética? Porque a gente sabe que o câncer lobular, ele cresce diferente do câncer ductal. Ele cresce em cordões celulares e às vezes eles não formam massas, na maioria das vezes, e isso diminui muito a sensibilidade da mamografia para essas pacientes. Então é obrigatório incluir a ressonância magnética no arsenal de rastreamento, de vigilância das nossas pacientes com essa síndrome, com essas mutações. O papel da adenomastectomia bilateral redutora de risco ainda não está muito bem estabelecido, como está, por exemplo,
nas pacientes com mutações nos genes BRCA. Mas ela pode ser uma opção viável para algumas pacientes. E, nesse momento, a gente avalia caso a caso, é uma avaliação muito individualizada, onde a gente também leva em conta as preferências de cada paciente e o fenótipo familiar daquela paciente. E como para toda paciente de alto risco de desenvolvimento de câncer de mama, a gente vai oferecer também a quimioprofilaxia, com inibidores de aromatase ou os moduladores de receptores de estrógeno. Como mensagem final, eu gostaria de ressaltar a importância da suspeita e da identificação dos pacientes portadores dessa síndrome, porque isso vai permitir que a gente faça o aconselhamento genético, não só dos nossos pacientes, mas como dos familiares deles também. E a identificação de indivíduos ainda sintomáticos permite que a gente inicie uma vigilância intensiva, permite que a gente possa fazer a cirurgia redutora de risco, a quimioprofilaxia, e isso vai permitir salvar a vida desses pacientes. Nosso objetivo, então, é encontrar esse paciente portador da síndrome antes que o câncer o faça. Então, é isso que eu gostaria de dizer. Desculpe pela tosse. Eu volto a palavra à doutora Maria Helena. Obrigada, Isabela, pela apresentação brilhante, como sempre. Eu vou compartilhar a tela aqui para dar seguimento no nosso caso. Então, a nossa paciente, ela realizou um eco transtorácico como preparo para o preparo operatório e nada de digno de nota, tomografia de tórax e abdômen total, sem evidência de doença metastática, sem ascite, sem linfadenomegalia perigástrica e sem espessamento da parede gástrica. Painel hematológico, renal e hepático normais, e os marcadores que estão colocados, CSA19,9 e CA172,4, também normais. Uma questão super relevante quando a gente está falando de câncer gástrico. Será que as tomografias são suficientes para o estadiamento do tumor gástrico? E para ajudar a gente a responder essa pergunta, a gente vai ter agora uma aula com o Dr. Luiz Ronaldo, e ele vai falar sobre a contribuição da ecoendoscopia no câncer gástrico. Luiz. Boa noite a todos, tudo bem? Espero que todos estejam bem, agradeço muito a participação de todos. E quando a gente fala de câncer gástrico, neoplasia, a primeira pergunta é, a gente precisa melhorar a qualidade do diagnóstico do câncer gástrico? Os estudos mostram que os pacientes com diagnóstico T1, estadio T1, têm uma sobrevida de 90% em 5 anos. Isso representa a maioria dos casos no Japão. Já que no Brasil, menos de 10% dos pacientes são diagnosticados T1. E a nossa sobrevida média aqui em 5 anos acaba sendo muito baixa, de 20%. E o que a gente pode fazer para melhorar esse diagnóstico? Melhorando basicamente a qualidade do nosso exame endoscópico. E por que é importante o preparo? Aqui numa imagem do paciente, no início da endoscopia, com saliva, secreção. Depois da limpeza, a gente já consegue ver uma área já irregular, suspeita, e ela fica muito mais evidente com a cromoscopia com índico carmim. Além disso, um outro caso aqui, uma cisura angular com saliva, depois da limpeza a gente consegue ver nitidamente uma área irregular e consegue ter muito mais detalhe após a cromoscopia. A questão da insuflação também faz grande parte desse objetivo. Aqui um exame endoscópico normal, uma insuflação que a gente considera relativamente interessante, mas a verdade, a hora que a gente insufla um pouquinho mais, a gente já consegue dar um diagnóstico de uma neoplasia gástrica precoce. O uso do corante vai contribuir bastante, a gente usa principalmente o índico carmim e eventualmente a cromoscopia eletrônica e o recurso de magnificação.
Um exemplo aqui do uso da cromoscopia com índico carmim, uma área irregular na curvatura maior do antro, e após a cromoscopia a gente consegue demarcar, né, com muito mais detalhe essa lesão. E aqui, no caso, era um adenocarcinoma 02C, depois da ressecção, né, confirmada. Além disso, em outros casos, né, a gente consegue ver incisora angular com recurso de magnificação de imagem e cromoscopia. A gente consegue ter muito mais detalhe, né, do padrão do relevo, da mucosa e do padrão vascular. Um outro caso, né, após, né, uma área irregular, né, na parede anterior com curvatura menor, após magnificação, a gente consegue ter muito mais detalhes. Um outro caso de um paciente com uma área irregular vista a retrovisão e após a cromoscopia com corante. E, além disso, o recurso de magnificação e o estudo de padrão vascular permite a gente avaliar o IPCL, né, que é o padrão capilar vascular, e isso é importante porque tem uma correlação entre o grau da lesão, ou seja, de acordo com o aspecto vascular, a gente consegue, né, ter uma grande suspeição clínica de se tratasse de uma lesão com displasia de baixo grau, alto grau e até mesmo uma neoplasia. E é bastante importante esse estudo detalhado e o reconhecimento das lesões, porque o câncer gástrico precoce se apresenta de diversas maneiras, seja por uma protusão, uma área de hiperemia, uma área deprimida, uma erosão isolada, uma região de convergência de pregas, uma área de cicatriz, uma alteração do padrão vascular ou até mesmo um discreto sangramento. E é bastante importante a gente descrever adequadamente as lesões, né, porque o laudo detalhado vai ser de bastante importância para a decisão terapêutica. Então, detalhar, né, a localização, distância de áreas de referências. Imagine que a gente deu um diagnóstico de uma neoplasia na curvatura menor, né, do antro, por exemplo, o cirurgião quer saber a distância dessa lesão até a junção esôfago-gástrica, e isso tem uma importância, principalmente nos casos onde vai haver, né, a suspeição ou vai haver a possibilidade de um tratamento de uma gastrectomia subtotal. E bastante importante que a gente faça uma descrição morfológica dessas lesões com base em classificações validadas. Assim, o que a gente escreveu, né, qualquer médico consegue entender exatamente aquilo que a gente queria dizer com aquele laudo detalhado e considerar também uma suspeita clínica. Aqui é só um exemplo de uma técnica japonesa de endoscopia, onde o endoscopista, durante o exame, ele tira várias fotos, aqui exemplo de 36 fotos. Depois que ele faz o exame, ele vai avaliar imagem por imagem que ele obteve, para depois fazer o laudo detalhado. E algumas vezes ele pode, às vezes, não ter percebido o exame durante o exame, mas essa quantidade de fotos permite você olhar com mais cuidado, depois com mais tranquilidade e, eventualmente, identificar alguma outra lesão. Existe, né, dentro dessa morfologia, dessa padronização da linguagem, a classificação endoscópica de Paris, que posteriormente foi adaptada pela classificação japonesa do câncer gástrico precoce, e uma lesão neoplásica pode se apresentar de alguns aspectos diferentes. Isso é de bastante importância porque existe uma correlação entre a morfologia da lesão e a frequência de invasão da submucosa. Então, a lesão 01S tem uma invasão de 57%. Existe, de acordo com o tipo de lesão, a gente consegue imaginar a quantidade de invasão na submucosa, né, dentro de cada aspecto encontrado. E aí é importante definir o que seria o câncer gástrico precoce, que é aquele adenocarcinoma restrito à mucosa ou submucosa, independente do acometimento linfonodal. E, no caso do câncer gástrico precoce, são observadas metástases linfonodais em até 15% desses pacientes. Quais que seriam, então, as indicações para o tratamento endoscópico? Primeiro, a gente sabe que a ressecção endoscópica ela é um procedimento que pode servir de tratamento quando a gente resseca completamente a lesão com margens, né, de curativas, ou servir como estadiamento, onde a gente teve o objetivo de ressecar a lesão, mas os critérios, né, de ressecção curativa não foram obtidos. E quais que são essas indicações absolutas? Naquele adenocarcinoma intramucoso bem ou moderadamente diferenciado, se ele é elevado até 2 centímetros de diâmetro, ou se ele é deprimido e até 1 centímetro de diâmetro, sem ulceração. Existem alguns critérios expandidos, né, que vêm sendo estudados, mas a princípio a indicação absoluta é essa acima que eu mostrei. E
né? E, no fim das contas, a gente leva em consideração o tamanho da lesão, o grau de diferenciação, a profundidade, se existe ou não, então, ulceração. Toda vez que você resseca uma lesão, né, é muito importante fazer o estudo histopatológico sistemático da ressecção endoscópica, porque a partir daí a gente vai definir se a lesão foi retirada de maneira, né, adequada ou não. Então, é importante considerar ressecção em bloco, ausência de invasão vascular ou linfática na peça e margens verticais e laterais livres de doença. E aí a pergunta, né, ecoendoscopia, o que a gente consegue esperar, qual que é a contribuição da ecoendoscopia no câncer gástrico? Aqui no exemplo, a imagem, a gente consegue ver com bastante detalhe as camadas, né, mucosa, muscular da mucosa, submucosa, muscular própria e a serosa. Então, a ecoendoscopia permite, né, a gente avaliar com bastante detalhamento. A gente tem, de maneira geral, o ecoendoscópio radial, que mostra uma imagem de 360 graus, permite biópsias. O ecoendoscópio setorial, que mostra uma imagem como se fosse um formato de uma fatia de pizza, permite a possibilidade de punção. E os mini probes, que são acessórios que são passados por dentro do canal de trabalho de um endoscópio normal. Então, aqui um detalhe do ecoendoscópio, né, setorial, e aqui do radial, que mostra, então, os 360 graus. Detalhe, então, aqui do radial, 360, essa imagem de 360, e o radial, que mostra uma imagem específica, mas permite a gente fazer punções. O exemplo aqui de uma agulha para punção, e eu vou exemplificar com um caso real, né? Um paciente com uma ulceração na curvatura maior do corpo gástrico, ele já havia sido submetido a 4 endoscopias com punções e com biópsias e sem diagnóstico. Daí, então, durante a ecoendoscopia, é possível que a gente meça a parede, né, o grau de acometimento da lesão. Aqui vocês estão vendo 1,13 centímetros, aqui 1,50 centímetros, aqui uma parede já um pouco melhor, e aqui, né, quase 25 milímetros de espessura, de espessamento da parede. E só para comparação, a parede gástrica normal ela tem aí até 4 milímetros de espessura. Aqui, então, uma imagem da aorta com tronco celíaco, com a observação de um linfonodo suspeito. Aqui outros 2 linfonodos. Aqui imagem do fígado e com um linfonodo perihepático, também possivelmente alterado. E aqui, né, a gente consegue observar de maneira bastante detalhada a lesão, né, bem próxima ao parênquima hepático. Aqui, então, mostrando a agulha de punção para a realização da punção ecoguiada da lesão. Aqui em mais detalhe, então, um grande aumento a entrada da agulha nessa área de espessamento da parede gástrica. E, no fim das contas, né, essa lesão tratou-se de um UT3N+MX. Então, a gente consegue dar um diagnóstico, né, com bastante precisão. E quando a gente fala, né, N+, a gente fala que o linfonodo, né, tem linfonodos alterados. Logicamente, a gente consegue ter certeza que o linfonodo está acometido só se houver a punção. Mostrando aqui, né, a punção é realizada de maneira bastante segura. A gente faz o Doppler, consegue ver exatamente onde a gente vai entrar com a agulha, com segurança. Depois, né, da obtenção desse espécime, a gente faz então um esfregaço nas lâminas de vidro e encaminha para o patologista. Um exemplo de uma lesão na cárdia, vista aqui a retrovisão e o aspecto ecoendoscópico, e a questão do linfonodo, né? De maneira geral, né, o linfonodo alterado é aquele linfonodo hipoecóico, homogêneo, bem delimitado, arredondado e maior do que 1 centímetro. Então, existem alguns dados ecoendoscópicos que sugerem um linfonodo possivelmente alterado. No fim das contas, a ecoendoscopia tem uma acurácia de 83%, uma acurácia média. Uma sensibilidade vai variar de acordo com o estadiamento. Para estadiamento T1, né, chega até 88%, para o estadiamento T3 e T4 acima de 90%, e para o estadiamento T2, né, chega geralmente aos 82%, podendo acontecer um overstaging de 2% a 30% e um understaging de 4% a 10%. E a sensibilidade média para a investigação linfonodal é de 70%. Com base, então, nos critérios endoscópicos, nos critérios ecoendoscópicos, a gente, então, né, quando o paciente preenche aqueles critérios, a gente pode propor tratamento endoscópico, que pode ser dissecção endoscópica de submucosa ou a mucosectomia. Para a escolha desses métodos,
a gente deve pensar, então, nos critérios de qualidade, segurança, possibilidade de ressecção em bloco, questão da recorrência local, risco de perfuração, tempo do procedimento. Aqui um desenho esquemático de dissecção endoscópica de submucosa, a gente faz a demarcação das margens da lesão, injeta, né, abaixo da lesão, depois então começa a fazer a ressecção. Existem, né, a necessidade de acessórios especiais, o flush knife, a questão do HUD, que é o capacetinho que a gente acopla, né, a ponta do aparelho, e vários acessórios, um cautério, né, de boa qualidade, a questão de pinças, né, para hemostasia, caso haja algum sangramento, white knife, needle knife. E aqui um exemplo de um paciente com uma lesão na incisura angular, que foi ressecada por mucosectomia, e foi uma mucosectomia curativa, tratou-se de um adenocarcinoma precoce, um carcinoma intramucoso. Outro caso de uma lesão, né, na curvatura menor com parede posterior do antro, que foi ressecada em monobloco. Um outro caso de uma lesão, né, via extra-retrovisão, completamente ressecada, uma lesão grande, de 45 por 40 milímetros, e o anátomo patológico mostrou-se, então, um adenocarcinoma bem diferenciado. Aqui um exemplo, então, de uma outra lesão, com a realização da demarcação das margens da lesão, a incisão, depois aqui a área, né, o leito de ressecção da lesão, a fixação para que haja um estudo histopatológico adequado e, né, após 2 semanas do tratamento, a questão da ulceração ainda em resolução. E eu gostaria de fechar a minha conversa com algumas perguntas. Existe indicação para a realização da endoscopia para prevenção do câncer gástrico em pacientes assintomáticos sem fator de risco? Se sim, qual seria o melhor método? Qual seria esse período de repetição? E a partir de qual idade a gente deve iniciar essa investigação? Muito obrigado. Obrigada, Luiz, pela apresentação brilhante. Eu vou dar seguimento na minha aula e aí no final a gente faz a resposta das perguntas, inclusive essas que o Luiz fez, que eu vou precisar da resposta dele também. Então tá, a gente sabe então agora, mais consolidado com a aula do Luiz, que a gente vai precisar sim de outros exames além da ecoendoscopia. E um outro exame que a gente vai precisar, em alguns casos, para poder estadiar os pacientes de câncer gástrico de uma maneira mais precisa, é uma laparoscopia. E aí entra também para a gente o outro papel da ecoendoscopia, porque a gente sabe que os pacientes que na ecoendoscopia são ou linfonodo positivo, ou são T3 ou mais, ou T3 ou T4, esses pacientes eles têm um risco grande de ter uma metástase oculta. Então, eles precisam, sim, de ser submetidos a uma laparoscopia para estadiar antes de um procedimento com intuito curativo, de uma cirurgia com intuito curativo. É interessante a gente colocar que tem esse estudo que eu estou colocando, que foi um estudo pequeno, de 94 pacientes, mas que mostra que os pacientes de alto risco na ecoendoscopia, que são esses que eu descrevi, ou T3 ou T4, ou linfonodo positivo, ou as duas coisas, até 72% de risco de metástase oculta. A nossa paciente, ela foi estadiada com ecoendoscopia, e na endoscopia ela era um T2N0, com invasão da camada muscular. Por isso, ela não teve indicação de fazer estadiamento com laparoscopia. Agora, a gente tem, então, uma paciente de 52 anos, mulher, obesa, com achado incidental de um adenocarcinoma gástrico difuso de Lauren, clinicamente com T2N0 e bem estadiada. Qual que seria a melhor estratégia de tratamento para essa paciente? Não tenho dúvida que quando a gente fala no intuito curativo dessa paciente, a cirurgia, a gastrectomia, é uma pedra angular. Mas quando a gente olha os dados históricos, a gente vê que só a cirurgia não é o suficiente para poder fazer uma cura dessa paciente, com dados de sobrevida global em 5 anos ou mais, muito insatisfatórios. E a gente vê que os padrões de recidiva são os mais variados. A gente tem recidiva loco-regional, recidiva à distância e recidiva peritoneal. Já que cirurgia só não é o suficiente, o que eu posso fazer para melhorar a sobrevida desses pacientes com câncer gástrico? Correndo o risco de ser um pouco simplista, mas pelo interesse da hora, eu vou colocar que a radioterapia, o papel dela vai ser para os pacientes que tiveram uma cirurgia aquém do que a gente era esperado. Então, às vezes ele não conseguiu fazer uma ressecção ótima, ou então não conseguiu fazer a linfadenectomia esperada.
E eu vou focar aqui no papel da quimioterapia. A gente vê que o mundo todo estava em busca de uma solução de qual seria o melhor esquema para melhorar a sobrevida global desses pacientes com câncer gástrico. E as buscas foram bem geograficamente distintas. Nos Estados Unidos, a gente tem o Intergrupo 0116, que é um estudo de quimiorradioterapia adjuvante. Também, pelo interesse da hora, só lembrar que esse estudo foram pacientes, a maior parte deles com linfadenectomia D1. E a gente tem os estudos asiáticos, que mostram que a maior parte deles com quimioterapia adjuvante e o papel da radioterapia nesses pacientes bem operados descartado. Então, quem que vai ser o nosso foco? A gente vai falar agora sobre quimioterapia perioperatória. Quimioterapia neoadjuvante, pelo conceito clássico de fazer todo o esquema de quimioterapia antes da cirurgia, a gente não tem esse trabalho. A gente também não tem estudo clínico randomizado que nos mostre qual que seria a melhor estratégia, comparando adjuvância com neoadjuvância. Então, a gente está falando que a gente vai precisar de fazer quimioterapia para esse paciente. O que a gente tem que buscar agora é o timing perfeito de começar a fazer a quimioterapia. Quando a gente olha para os dados, esse estudo é um estudo brasileiro, publicado em 2011, só para a gente tentar ter uma estatística mais real dentro do que a gente vê que os pacientes submetidos a câncer gástrico, eles são pacientes que muito provavelmente não vão ser submetidos só a um câncer gástrico, só a uma gastrectomia, perdão. Eles podem ter, durante o procedimento cirúrgico, a necessidade de fazer outros procedimentos, mostrando que a cirurgia vai ser uma cirurgia de grande porte. E, além disso, 20% dos pacientes têm o risco de uma complicação, com aumento do tempo de internação e, às vezes, aumento do tempo para ele melhorar e conseguir receber esse tratamento adjuvante. Quando a gente olha para esses dados e olha para o movimento mundial, inclusive nos Estados Unidos, porque os Estados Unidos são aqueles que fizeram os estudos para adjuvância e, de uma maneira geral, eles sempre têm um padrão bem patriota de defender o que é deles. Mas até nos Estados Unidos, a gente percebe ao longo dos últimos anos uma tendência para se usar mais o tratamento neoadjuvante. Então, quais são os 3 estudos que a gente tem para a quimioterapia perioperatória? A gente tem um estudo inglês, que foi o MAGIC Trial, tem um estudo francês e tem um estudo alemão, que é o FLOT. Vou fazer primeiro uma comparação entre os 2 estudos, o inglês e o francês, porque são os estudos mais antigos. O que a gente vê com esses 2 estudos? O MAGIC foi um estudo que usou o esquema SEF, que é um esquema de 3 drogas, e um esquema difícil de usar, tanto que depois ele foi adaptado. Para você ter uma ideia, os pacientes nesse estudo, a proposta clássica, eles teriam que ficar internados durante 21 dias para receber quimioterapia durante 21 dias. E o estudo francês usa 2 drogas, que são também do MAGIC, que é a cisplatina e o fluoracil. O grupo controle dos 2 estudos foi só cirurgia. A gente tem uma estatística um pouco diferente. O MAGIC tem mais pacientes com câncer gástrico e o estudo francês tem mais pacientes com junção esôfago-gástrica. E quando a gente olha o percentual de pacientes que conseguem completar o tratamento quimioterápico, a gente vê que é muito ruim. 42% no MAGIC e 23% no estudo francês. Isso porque os esquemas de quimioterapia não são esquemas fáceis. Com uma toxicidade grau 3 e grau 4, que são aquelas toxicidades que já têm indicação de internação de 12% e 20%. Quando a gente olha os gráficos de sobrevida global para esses pacientes, aqueles pacientes que não operaram sobrevivem em 5 anos em torno de 23%, 20%, e a sobrevida dos pacientes que foram submetidos ao tratamento neoadjuvante com quimioterapia, 36%, 38%, bem concordantes os 2 dados. Então, o que a gente teve de ganhos com a quimioterapia perioperatória? Nos 2 estudos, a gente teve um maior percentual de tumores iniciais na patologia, mostrando um downstaging. A gente teve um maior percentual de pacientes operados com intuito curativo. E a gente teve também um maior percentual de pacientes que não foram levados à cirurgia, que são aqueles pacientes que progrediram durante o tratamento neoadjuvante. O que também é um endpoint muito interessante quando a gente fala de não levar o paciente para um procedimento fútil. Pensando nisso, a gente vê algumas questões que o MAGIC se destaca. E aí a gente teve em 2017 a publicação do FLOT, que foi um estudo alemão para pacientes com câncer gástrico e junção gastroesofagiana.
T2 a T4 ou qualquer linfonodo positivo. E esses pacientes, eles eram randomizados para receber quimioterapia com FLOT, 4 ciclos, ressecção e FLOT, ou quimioterapia com SEF, 3 ciclos, ressecção e depois quimioterapia com SEF. É importante lembrar que os dois esquemas são esquemas que a gente faz três drogas, e são esquemas que a gente tem, de uma maneira geral, as drogas são drogas que a gente usa o tempo todo na oncologia, então não tem nada de muito diferente. O que a gente está avaliando é realmente uma estratégia de tratamento com uma quimioterapia que seja mais tolerada e efetiva. O que a gente viu do FLOT em comparação com o SEF? Os pacientes que foram submetidos ao FLOT, eles têm uma resposta patológica melhor em comparação ao SEF, tendo aí 15,6% dos pacientes com resposta patológica completa. Além disso, a gente tem um menor número de pacientes sem resposta. No SEF, a gente tem 5,8% de pacientes sem resposta e a gente tem 19% de pacientes com tumor irressecável. Quando a gente olha para os dados específicos da cirurgia, a gente vê 94% dos pacientes que foram submetidos ao FLOT conseguem fazer cirurgia com intuito curativo, contra 87% do MEDIC. Isso foi estatisticamente significativo. Cirurgia R0, 84% no FLOT, 77% no SEF. Quando a gente olha o percentual de pacientes que conseguem receber a quimioterapia pré-operatória, 60% no FLOT e 52% no SEF. E para completar a quimioterapia pós-operatória, já era esperado que teria um percentual um pouco menor, 46% para o FLOT e 37% do SEF, com um perfil de toxicidade, um percentual muito semelhante. O perfil é diferente, mas o percentual é muito semelhante. E o que a gente vê? A gente vê um ganho de sobrevida global em 5 anos, com 50 meses de sobrevida global para o FLOT versus 35 para o SEF. E esses 35 meses vão bem de acordo com o que a gente tinha de dados históricos. Com isso, o FLOT se torna o esquema padrão para quimioterapia pré-operatória. Então, para a nossa paciente de 52 anos que tem aquele achado do câncer gástrico difuso T2N0, qual que seria a melhor estratégia de tratamento? Essa paciente foi encaminhada para fazer 4 ciclos de FLOT com uma boa tolerância e a gente fez uma endoscopia para poder fazer a avaliação de resposta dela pós 4 ciclos de FLOT e a gente viu uma resposta parcial, com uma lesão úlcero-infiltrativa parcialmente cicatrizada e de dimensões semelhantes aos procedimentos anteriores. Nas tomografias de reestadiamento, tórax, abdômen e pelve, sem evidência de doença. Nesse momento agora, então, o que a gente tem? A gente tem uma paciente que fez 4 ciclos de quimioterapia com FLOT, com uma boa tolerância e uma aparente resposta nos exames, tanto na endoscopia quanto nas tomografias. Qual que seria a melhor abordagem cirúrgica para essa paciente? Para ajudar a responder essa pergunta, a gente vai agora ter uma aula do Dr. Fernando Augusto Vasconcelos. Ele é cirurgião oncológico, mestre e doutor em cirurgia e vai dar uma aula de gastrectomia robótica, aspectos da linfadenectomia e anastomose esôfago jejunal. Obrigado, Maria Helena. Obrigado a todos que estão presentes aqui na reunião. Parabéns a todos, a Isabela, a Maria Helena e o Luiz, porque essas apresentações estão sendo excelentes. A gente aprende muito aqui, né? Deixa eu só compartilhar essa tela aqui que eu me perdi um pouco. Só um minutinho, gente. Acho que agora vai dar. Isso, só um minutinho. Então tá. Aqui na apresentação nós vamos mostrar alguns vídeos. Eu otimizei aqui a apresentação dos vídeos. Se por acaso ele não estiver correndo bem, vocês me avisem, tá? E eu já sei que no final dessa reunião eu vou tomar um puxão de orelha da Helena, porque a gente ensaiou essa transição e eu me perdi nela aqui. Então vocês desculpem, tá bom? Bom, o que vamos falar aqui é o tratamento cirúrgico do carcinoma gástrico, né? E o que será dito aqui basicamente refere-se ao carcinoma gástrico avançado, como
o doutor Luiz mostrou na apresentação dele, a maioria dos pacientes que nós temos, o carcinoma já está em fase avançada, né? Eu não vou ficar falando muito das diretrizes, a ideia seria de abordar aspectos mais relacionados à técnica operatória, a linfadenectomia e a anastomose por acesso minimamente invasivo, mas as diretrizes, o que nos leva, o que nos determina o que nós temos que fazer nesses pacientes, elas estão todas bem descritas aqui na publicação da JGCA, agora recentemente publicada na última revisão, né, das guidelines deles, aqui no Gastric Cancer de 2020, e o estadiamento todo é feito de acordo com a desculpa te interromper na sua aula, mas sua tela está desfocada, não sei por quê. Vê se é alguma coisa no seu computador. Uai, Helena, aqui a apresentação para mim está 100%, sabe? Então, compartilha de novo. Às vezes é só porque na hora de compartilhar foi errado, mas assim, deu uma desfocada na tela, estava desfocada. Ok, então dá só um minutinho, deixa eu ver de novo aqui. O som tá bom ou o som tá ruim, igual a imagem? O som tá ótimo. Então tá bom. Embaçado ainda? E seguindo, né, como eu disse, as diretrizes do tratamento elas estão todas escritas ali naqueles guidelines da JGCA, publicado agora na Gastric Cancer, o estadiamento clínico todo de acordo com a JGC, a JCC de 8ª edição. E aqui só falando um pouquinho, vou passar rápido nisso, falando sobre essa questão do acesso minimamente invasivo laparoscópica robótica, né? Nós começamos a laparoscopia, primeiro a gastrectomia que nós fizemos foi em 2007, e na época fazíamos a vídeo assistida, a gente dissecava por vídeo, reconstruía por uma mini laparotomia e posteriormente passamos a fazer todo o procedimento inteiramente, minimamente invasivo, né? Era ótimo, adorava fazer a gastrectomia por laparoscopia até encontrar o robô, né? A laparoscopia tem uma série de limitações e o robô, esse modelo que nós conhecemos atualmente, ele veio para transpor as limitações que a laparoscopia possui. Você vê que a gente tem uma contraposição aqui dos aspectos mais importantes da limitação da gastrectomia minimamente invasiva. Especialmente quando a gente fala aqui da linfadenectomia D2, né? A linfadenectomia D2 é difícil o cirurgião aprender a fazer uma gastrectomia laparoscópica por uma série de questões, dentre elas também a linfadenectomia, especialmente nas cadeias mais difíceis de serem abordadas, né? A cadeia 6 infrapilórica, ela não é tão fácil no vídeo quanto ela é quando a gente faz a cirurgia laparotômica. Esse aqui é um outro estudo, está dando para ver, Helena? Ou está muito embaçado também? Não, tá ok, pode ir. Esse aqui é outro estudo que tenta aí fazer uma comparação da gastrectomia robótica com gastrectomia aberta e a gastrectomia laparoscópica. E aqui vem uma coisa super interessante. Quando nós fazíamos a gastrectomia aberta, nós tínhamos um determinado número de linfonodos. Quando passamos para a laparoscópica, nós diminuímos o trauma, mas nós perdemos um pouco na qualidade da linfadenectomia. Continuávamos fazendo linfadenectomias satisfatórias, mas em número absoluto menor do que na gastrectomia aberta. E quando a gente vem para a gastrectomia robótica, como o cirurgião ele recupera o movimento das mãos com a tecnologia EndoWrist, você vê que a gente volta a fazer linfadenectomias tão boas quanto eram aquelas laparotômicas. Isso é um conforto, né? Isso é um alento para a gente que entende que a cirurgia robótica é uma boa via de tratamento desses pacientes. E aqui um estudo interessante fazendo uma pergunta, né? Será que a robótica deveria ser o padrão, né? A gente vê que a maioria das publicações, olha, dentre as publicações, a minoria é de estudo de qualidade um pouco melhor, né? Então, essa é uma pergunta difícil de responder, mas de alguma maneira a gente já sabe, né, que a gastrectomia robótica ela não é pior em qualidade, nem aberta e nem em comparação à laparoscópica, tá? Você vê que aqui a gente vai fazer análise sobre vida em 3 e 5 anos, ela é muito semelhante, fazendo robótica aberta e laparoscópica, não há nenhuma inferioridade. Então, agora, essa pergunta, né, robótica para todos os pacientes? Então, eu vou dar a minha opinião. A minha opinião é, sim, eu acho que cirurgia robótica é para todo mundo que tem câncer gástrico. Por que eu acho isso? Porque eu acho que a via laparotômica ela é muito boa, ela é muito segura, mas ela traumatiza demais, né? O pós-operatório A cirurgia laparoscópica é boa? Muito boa, mas é extremamente difícil aprender a fazer uma gastrectomia bem feita por vídeo, e das limitações do vídeo. O cirurgião sofre.
Isso é expresso pelo número de cirurgiões que fazem gastrectomia laparoscópica. São poucos, não são muitos que fazem, porque é muito difícil. E a cirurgia robótica, o acesso robótico, ele ultrapassa os limites do vídeo e entrega a mão de volta para o cirurgião. Então, a gente consegue fazer operações, dissecções muito complexas com muita liberdade. Então, eu, particularmente, acho que, sim, o acesso minimamente invasivo e robótico. Especialmente nessa turma aqui. Paciente obeso, paciente que vai precisar de uma gastrectomia total e uma linfadenectomia D2, aí eu acho que o robô faz uma diferença muito grande. É aí que o robô se diferencia, né? Nos casos difíceis, o robô ajuda mais. Esses são os materiais que a gente utiliza, não vou ficar falando muito, mas vocês verão no vídeo. A gente praticamente dispensou o dissector ultrassônico, que era uma solução na cirurgia laparoscópica, ele não é a mesma coisa na cirurgia robótica. O paciente decúbito dorsal, com cefaloclive, e a técnica de dissecção e da gastrectomia, da dissecção, linfadenectomia e da reconstrução do trânsito alimentar, ela é idêntica, né? A gente faz a robótica do mesmo jeito que nós fazíamos laparoscópica. Talvez a grande diferença está nos portais, né? A gente precisa posicionar os portais de uma maneira mais cerimoniosa, porque se a gente coloca o portal de uma maneira inadequada, o robô não consegue trabalhar, a operação não segue adiante. Então, a gente tem que ter aí umas marcações. Eu nunca acho demais marcar, eu não tenho pressa nenhuma nessa hora, eu marco ali com maior paciência e, felizmente, até hoje, não tivemos nenhum probleminha de docking, que é o robô acoplar o paciente e trabalhar com as pinças. Esse aqui é um trocarte, que a gente chama de trocarte do braço 3. Eu entendo que o lugar melhor dele ficar é à direita do paciente, né? Há alguns cirurgiões que utilizam aqui, utilizar na obesidade, utilizar na hernia de hiato é uma coisa, mas utilizar isso aqui na gastrectomia, eu acho melhor aqui, porque o braço direito, ele cruza a cavidade abdominal do paciente, ele permite deslocar o fígado anteriormente, lobo esquerdo, se for o caso, ele permite tração do estômago sem interferir na ação do braço 2, sem interferir na ação do braço 1, sem interferir na ação do auxiliar. Então, eu entendo que nas gastrectomias para câncer, o braço 3 tem que ficar aqui. Tá? Bom, são os vídeos, agora são 11 minutos de vídeo, espero não me prolongar muito. Você vê que a gente faz a dissecção, liberando ali o ligamento gastrocólico, a gente abandonou a bursectomia, não é feita mais, nessa revisão do GCA fala isso. Esse aqui é um grande macete na cirurgia minimamente invasiva, é tracionar o estômago, a parede posterior, no sentido anterior à parede abdominal do paciente, porque a gente afasta o mesocólon da gordura aqui perigástrica, então a gente identifica melhor o mesocólon, diminui a chance de lesar os vasos cólicos. Vocês vão ver que durante a intervenção cirúrgica inteira, o ultracísio não aparece, e disseca tudo com o dissector monopolar e o bipolar, aqui o Hook, né? Eu particularmente gosto muito do Hook, há outros cirurgiões que preferem a tesoura monopolar, isso é uma questão de preferência. Aqui, identificando os linfonodos do grupo 6, a gente sempre disseca o cólon para a esquerda, ângulo esplênico, libera o ângulo hepático, depois conflui para a região da mesentérica, veia mesentérica superior. A gente identifica aqui, de maneira muito clara, a veia gastroepiploica direita, que garantindo a linfadenectomia do grupo 6, na cirurgia minimamente invasiva, isso é difícil de fazer, usualmente é um tempo que sangra, é sempre um pouquinho, mas se a gente vai para o ângulo esplênico, libera o ângulo hepático e depois volta para o centro, a gente sempre consegue essa dissecção muito clara, né? A gente disseca fazendo linfadenectomia, domina esse vaso. Na sequência da secção da veia gastroepiploica, a gente encontra a artéria gastroepiploica direita, ela é ligada bem junto da emergência dela da artéria gastroduodenal. Posteriormente, a gente segue no sulco duodeno-pancreático, na face anterior da artéria gastroduodenal, dissecando essa artéria no sentido do pedículo hepático. Essa artéria fica exposta, ou seja, isso é a visualização da artéria gastroduodenal desnuda, significa que os linfonodos da cadeia 5 também foram retirados. Isso é um controle de qualidade. Bom, o duodeno está isolado, a gente faz a secção duodenal sempre com o grampeador,
né? Esse aqui é o auxiliar que passa o grampeador, né? Há o grampeador robótico também, ele aumenta um pouco o custo. O auxiliar passa o grampeador e secciona ali no duodeno, próximo da transição da primeira para a segunda porção duodenal. Feito isso, a gente vem na borda, a borda cranial do pâncreas, a gente faz a dissecção na borda cranial do pâncreas e identifica já quase que prontamente a artéria hepática comum e a veia gástrica esquerda. Essa veia, eu não entendo ela como um problema, ela é facilmente dissecável, a gente pode tratar ela com clipe, com hemolock, com Tracision, com energia bipolar, né? Eu, particularmente nela, uso clipe porque é mais barato. É uma área que a gente não fica manipulando muito depois de clipar, então o risco do clipe deslocar é muito pequeno. Então a gente coloca um clipezinho aí, como se fosse o clipe da vesícula biliar, que a gente usa no ducto cístico e faz a secção, né? Uma vez seccionada essa veia, a gente segue na dissecção da artéria hepática, nos linfonodos da cadeia 8, nos linfonodos da cadeia 12A, aqui que é no pedículo hepático. Quase que sempre a gente tira o 12P. Na hora que a gente desce com os linfonodos do pedículo hepático em direção ao tronco celíaco, usualmente os linfonodos junto da veia porta, eles vêm junto também. Vocês veem que a estabilidade de câmera na robótica é fantástica. Esse vídeo está um pouco acelerado. Você vê que a câmera não treme, tá? Isso faz uma diferença absurda na dissecção. Depois a gente segue em direção ao tronco celíaco, que está aqui, fazendo linfadenectomia da cadeia 9, e segue aqui na esplênica proximal, liberando aqui os linfonodos, e posteriormente nós viremos aqui para a artéria gástrica esquerda, né? Então fica a gástrica esquerda, esplênica proximal, tronco celíaco e artéria, tudo dissecado, tudo desnudo. A energia é monopolar o tempo inteiro, né? Não sei explicar porquê, mas a energia monopolar no robô ela é melhor do que a da laparoscópica. Eu não sei se é o metal que eles usam, eu não faço a menor ideia, mas que ela é melhor, ela é, né? Bom, então aí o que eu queria falar da linfadenectomia é isso. Nós rotineiramente tratamos a gástrica esquerda com 2 clipes de polímero, né? O hemolock. Se isso não te deixa confortável, você tem que estar com medo do deslocamento do hemolock, faz uma sutura no tronco e fecha, tá? A artéria gástrica esquerda. Bom, isso é o que eu queria falar da dissecção, e agora eu gostaria de falar um pouquinho da reconstrução. O mesmo caso, olha, está prontinho aqui linfadenectomia, gástrica triploica, gastrodenal, hepática, hepático comum, gástrica esquerda, a esplênica desnuda, né, os braços do hiato esofagiano, o esôfago dissecado. Não é a cirurgia dessa paciente, né? Essa paciente foi submetida a uma gastrectomia subtotal, no caso aqui nós fizemos uma total. Esse tempo na cirurgia robótica ele é idêntico da laparoscópica, a gente grampeia o esôfago seccionando, né? E a reconstrução fazemos rotineiramente também em Y de Roux. Tá? Um esôfago de jejunostomia em Y de Roux. Usualmente a gente usa 2 cargas, né, para seccionar completamente o esôfago, né? E aí a peça cirúrgica está pronta. A gente isola o jejum proximal e a preferência nossa é de passar a alça jejunal transmesocólica. Logo ali acima do trás, o plano do mesocólio ele é avascular, super fácil de encontrar o caminho para chegar lá no espaço supramesocólico, né? A gente aprendeu a fazer essa reconstrução do trans com o pessoal da obesidade, mas até hoje eu mudo. Às vezes eu secciono a alça antes de anastomosar ao esôfago, às vezes eu anastomoso o esôfago e depois eu secciono a alça. Nesse caso aí, eu não sei por causa de que eu achei que seria melhor seccionar. Mas às vezes eu secciono, às vezes não. Agora, isso aqui é igualzinho na cirurgia laparoscópica, agora a partir de agora fica diferente, né? Dizem que o robô é uma máquina perfeita de sutura de $2 milhões, né? Então a gente aproveita essa capacidade de sutura do robô, né? A gente faz anastomose esôfago jejunal e fazendo a sutura manual. Vocês verão mais adiante que o cirurgião, na cirurgia, quando opera com o robô, ele fica ambidestro. A gente opera com a mão direita e a mão esquerda, né? Eu sou destro. E na cirurgia laparoscópica eu tenho muita dificuldade de suturar com a mão esquerda. Na robótica é como se eu tivesse 2 mãos direitas. É uma coisa fantástica, né? Então, é assim que nós temos feito. A gente faz uma sutura contínua, plano único. Nesse caso aqui eu dei um pontinho para fazer em um determinado local ali.
com o PDS 3 zeros, né? Vê que dar os nodos é muito simples, não é difícil de forma alguma, né? A câmera é extremamente estável, não balança. Como é o cirurgião que controla a câmera, ele vê o que ele quer ver e não o que o auxiliar quer ver. Isso faz uma diferença absurda. Toda a imagem em 3 dimensões é uma coisa, é um outro universo, não é laparoscopia, definitivamente é um outro universo, né? Aí a abertura da luz esofágica, normalmente eu faço essa anastomose em plano único. Nesse paciente aí eu decidi dar um pontinho, eu acho que eu vi um espaçozinho ali que não ficou muito aproximado, eu resolvi aproximar um pouquinho aí, tá? Até então, eu estou usando só a mão direita para suturar. Podemos utilizar 2 porta-agulhas para para a sutura, é melhor, mas eu uso só um porta-agulha por questão de custo, né? E ao fazermos essa anastomose manual, a gente diminui o uso de grampeadores, diminui o uso de cargas de grampeadores. Então, é uma forma de você racionalizar, né? Otimizar o custo da cirurgia robótica, que não é uma coisa tão barata assim, né? Agora, fazendo a sutura do plano anterior, eu acho que vai dar para ver direitinho que o cirurgião pode utilizar a mão esquerda dele sem muitos problemas, né? É como eu disse, eu não sei dar ponto com a mão esquerda em laparoscopia. E na sequência vai aparecer, ó. A câmera tem outra vantagem, ela não embaça, ó, sutura com a mão esquerda, tá? Sutura com a mão esquerda, sutura com a mão direita, visão em 3 dimensões, câmera estável, cirurgião assentado, cirurgião ouvindo música se quiser. Então, é um procedimento cirúrgico completamente diferente da laparoscopia, na qual o cirurgião fica em posição de tortura, né? A gente sai de uma cirurgia laparoscópica extensa, sai com dor. A gente não sai de uma operação dessa e vai bater um papo ali de boa, não. A gente fica meio dolorido, né? Então, aí a anastomose já no fim dela, né? Fizemos ela toda manual e também a gente tem feito a reconstrução da anastomose jejunal e com a mão também, sutura manual também. Dispensa uma carga de grampeador, gasta menos dinheiro, né? Essa sutura era super interessante, que ela coloca as alças em posição paralela. Isso ajuda demais na sequência da sutura, né? Da anastomose jejunal. Aí, abrindo com energia monopolar o Hooke, a gente vê a articulação da pinça, o tanto que isso ajuda o trabalho do cirurgião. E a gente segue suturando como a gente sutura em cirurgia aberta. Ou seja, nós mesclamos um procedimento minimamente invasivo com a habilidade que nós temos nas operações abertas, com a visão em 3D. Tudo de bom, né? Aqui eu vou pular, essa aqui é só uma questão de sutura, é só essa anastomose, tá? E esse é meu último slide. E só para fazer um comentário sobre esse artigo também, um artigo recente, avaliando as questões de morbidade da operação, aí como falando da robótica e da laparoscópica, a morbidade é basicamente a mesma. Porém, parece haver uma tendência de haver menor pancreatite no pós-operatório nos pacientes operados pelo procedimento robótico. É isso que eu queria falar. Eu gostaria de agradecer muito a atenção de vocês e a parabenizar mais uma vez a Isabela, o Luiz e a Maria Helena pela aula deles, que foi ótima. Obrigado, gente. Obrigada, Fernando, pela sua aula. Bastante sangue, né, para um oncologista, mas imagino que os cirurgiões tenham gostado bastante. Eu vou só compartilhar minha... Tem operação com mais sangue também, viu? Imagino. Deixa eu só compartilhar. Então, a nossa paciente foi submetida a uma gastrectomia subtotal com linfadenectomia DO2 por vídeo e o procedimento foi sem intercorrências. O anátomo patológico dela mostra pra gente que era um adenocarcinoma infiltrativo, difuso, mas que teve um downstage com um PT1A N0MX. Ela completou os 4 ciclos de FLOT com uma boa tolerância e agora ela está em segmento clínico sem sinais de recidiva até o momento. Eu vou abrir para as perguntas agora, mas eu queria, antes de qualquer coisa, convidar todo mundo para o próximo encontro, que a gente vai ter a doutora Megan Custodial, pode ser que eu esteja falando o sobrenome dela errado,
mas ela é cirurgiã de Cleveland e vai compartilhar com a gente a experiência dela na cirurgia oncológica. Deixa eu só pegar as perguntas aqui. Para Isabela primeiro, Dr. Tiago Furtado, primeiro te parabeniza pela apresentação, e ele pergunta se há tumor na maioria das peças pós-gastrectomia profilática, e mesmo ter um BA percentual considerado de linfonodo positivo, por que não se faz linfadenectomia AD2? Pois é, Tiago, essa é uma pergunta excelente, porque a resposta, inclusive, é controversa, né? Existe essa discussão se faz AD1 ou AD2, mas o que tem se visto é que nessas peças, né, nos produtos da gastrectomia profilática, onde a endoscopia não identificou lesão, a maioria são focos diminutos de adenocarcinoma ou de células em anel de Synnet in situ, e não é identificado metástase linfonodal, praticamente todas elas. Então, a maioria é T1A, N0, e aí é recomendado fazer a D1. Isso, inclusive, está naquele guideline que eu apresentei para vocês. Se o Fernando quiser dar a opinião dele também em relação a isso, por favor, Fernando. Não, na verdade, é só para reforçar mesmo o que você falou, Isabela. É o que são as diretrizes, são as guidelines, né? Curioso, para quem opera, faz a gastrectomia e está habituado a fazer linfadenectomia D2, para nós, às vezes, é mais difícil não fazer a D2 do que fazer a D2. Mas a D1, ela se apresenta suficiente nessas circunstâncias. Sim. Eu sou cirurgiã coloretal, né? E é a mesma coisa. Quando a gente vai fazer uma colectomia, fazer ela oncológica, com retirada de toda a cadeia linfonodal, é mais anatômica e muito mais fácil para a gente do que não fazer, né? Então, acredito que no estômago seja a mesma coisa. Mas é isso, existe, né, a possibilidade de metástase linfonodal, principalmente no câncer gástrico difuso, mais do que no câncer intestinal, e para o T1A chega a 6%, mas com a D1 sendo suficiente. Para esses pacientes, volto a frisar, com a endoscopia normal de rastreamento. A próxima pergunta é para o Dr. Luiz Ronaldo. Quem está fazendo é o Tarcísio Versiani. E ele pergunta se existe papel da ecoendoscopia num câncer gástrico avançado. E ele pede para te mandar um abraço, que você foi residente dele, parece. Eu também fui. Então, tá um abraço para a Isabela também. Tem 2 residentes aqui na turma. Boa noite. Muito obrigado, Tarcísio. O papel da ecoendoscopia no câncer gástrico, né, em alguns casos do câncer mais avançado, que você está pensando em alguma terapêutica neoadjuvante, a gente teria, né, a laparoscopia, né, como fazendo parte do estadiamento, e eventualmente a ecoendoscopia, na dúvida se existe algum acometimento vascular ou algum acometimento arterial ou linfonodal que, né, vai mudar a terapêutica ou serviria para contraindicar um tratamento cirúrgico, tudo. A princípio, eu pensei nisso, assim, né? Se ele pudesse trazer alguma informação que ajudasse no estadiamento e, eventualmente, mudasse a conduta oncológica ou fazendo químio, né, anterior, ou então na parte realmente de estadiamento, assim como a laparoscopia, né, para investigação linfonodal. Mas aí, nesse caso específico, como não existe a perspectiva de tratamento endoscópico, né, seria mesmo para avaliar o grau de acometimento da parede e para definir a questão da neoadjuvância pré-operatória. Obrigado. A outra pergunta que a gente tem é do Yu Gieto e é uma pergunta para mim em relação à quimioterapia perioperatória. Ele pergunta qual o momento mínimo e máximo recomendado para os procedimentos cirúrgicos. Então, quando a gente olha no estudo FLOT, a proposta do estudo é que o paciente seja operado 4 semanas depois do 4º ciclo de quimioterapia. Acaba que, como a gente tem que esperar ter uma recuperação medular, esse paciente ser reestadiado com tomografia, ser reestadiado com endoscopia, 4 semanas fica um prazo que dá para a gente conseguir fazer.
mas ele não coloca no estudo uma tabela de qual foi o prazo máximo e qual foi o prazo mínimo e também não coloca isso na conclusão. Então, o nosso alvo é 4 semanas. E, por último, eu queria que o Luiz respondesse as perguntas que ele colocou no slide dele, no último slide dele. Gente, achei que todo mundo ia esquecer das perguntas e a gente ia passar para frente, passar batido. O que acontece no paciente, né, assintomático sem fator de risco, né, especial, ele não deve ser submetido à endoscopia de maneira preventiva. Ele pode fazer o que ele quiser de endoscopia e não vai trazer algum benefício na prevenção do câncer gástrico. Então, no paciente assintomático sem fator de risco, não deve, mesmo que seja, né, um estudo por endoscopia menos invasivo. Um exemplo, né, o endoscópio ultrafino, que é a endoscopia transnasal. Mesmo assim, para a gente aqui no Brasil, assintomático, sem fator de risco, não. Alguns pacientes, né, com fator de risco mais aumentado, que é muito comum no Japão, né, existem protocolos e regimes de estadiamento. Mas para a gente aqui no nosso meio, a princípio, não. Eu queria agradecer a todo mundo que dividiu esse tempo com a gente. Peraí que o Fernando quer falar. Pode ir. Estou levantando a mão. Eu queria fazer uma pergunta para o Luiz. Luiz, na sua apresentação, teve um caso que você ressecou uma lesão que ela tinha em torno de 4 centímetros. O critério de ressecção endoscópica, ele tem alguma restrição de tamanho? Teve alguma liberação de tamanho? Existem uns critérios absolutos, né, que são uma lesão plana até 2 centímetros, e existem alguns critérios expandidos, que aí você considera uma lesão plana que não seja deprimida e que não tenha ulceração, você consegue aceitar uma extensão maior. Aí, no caso, uma de 4 centímetros seria. Mas aí considerando os critérios expandidos de ressecção. A gente não deu muito detalhe, eu não falei aqui dos critérios expandidos, porque ia ficar meio... Assim, acho que ia ficar muito específico para a turma que não fosse exatamente endoscopista, mas nos critérios expandidos você consegue considerar uma ressecção maior do que 2 centímetros de extensão de lesão. Eu não sei se o Dr. Tarcísio ainda está na sala, mas assim, o bate-papo aqui, cheio de ex-residentes dele, todo mundo... Não, o Tarcísio está aqui na sala e rendeu o bate-papo aqui para a galera. Porque eu acho que ele não consegue ler. Não sei se ele consegue ler. Se não tiver mais nenhuma outra pergunta, eu vou encerrar. Queria lembrar todo mundo de daqui a 2 semanas a gente vai ter o nosso próximo encontro com a aula da doutora Megan Custódio de Cleveland. Queria agradecer muito a Isabela, o Fernando e o Luiz por terem compartilhado comigo. Aprendi muito com a aula de vocês, brilhantes como sempre, e agradecer aos organizadores. A gente que agradece. Muito obrigado. Obrigado a todos. Boa noite. Muito obrigado a todos. Boa noite. Agradeço a todos. Agradecer também a presença de todos. Até a próxima, gente. Boa noite. Boa noite.